Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos tecer comentários sobre o funcionamento de uma economia de mercado, falando sobre os fluxos reais e monetários. Também temos que falar sobre o mecanismo desse funcionamento, já é a lei da oferta e da procura na parte prática. Então vamos inicialmente comentar sobre o funcionamento de uma economia de mercado. Nós temos que saber primeiramente os agentes econômicos. Os agentes econômicos são as unidades familiares, são as famílias, né? Por outro lado, tem as unidades de produtoras, são as empresas. As empresas, por meio dos fatores de produção, produzem bens e serviços e os fornecem às famílias por meio desse mercado que chamamos também de bens e serviços. A esse fluxo denominamos fluxo real da economia. No entanto, o fluxo real da economia só se torna possível com a presença da moeda, do dinheiro em si, que é utilizada para remunerar os fatores de produção e para o pagamento de bens e serviços. Desse modo, temos o fluxo monetário da economia, que vem a ser os pagamentos de bens e serviços. Os mecanismos de funcionamento de mercado, a lei da oferta e da procura. Como eu falei com vocês anteriormente, além de nós termos o funcionamento do mercado, nós temos um mecanismo que atende a esse funcionamento. Então nós vamos comentar agora sobre a lei da oferta e da procura, ou demanda. No sistema de livre empresas, os problemas básicos da economia são decididos pelos empresários em função das preferências dos consumidores através de mercados competitivos. De um lado, o consumidor procura maximizar a sua satisfação, considerando-se que existe uma oferta variada de bens por parte do mercado. Do outro lado, as empresas procuram otimizar seus lucros, organizando seus programas de produção com a finalidade de obter o máximo de rendimentos e lucratividade. Todas as preferências ou motivações das empresas e dos consumidores se expressam através do sistema de preços no mercado, determinado pelas forças da oferta e a procura, que também chamamos de demanda. Por isso, nós vamos entrar na parte prática, primeiro definindo o que significa demanda ou procura de mercado. Ela pode ser definida como a quantidade de determinado bem ou serviço que os consumidores desejam adquirir em determinado período de tempo. Agora, vamos à parte prática. Meus jovens, antes de entrarmos na parte prática do nosso tema de hoje, vamos recordar aquilo que nós comentamos anteriormente. Nós falamos do funcionamento de uma economia de mercado, mas esse funcionamento determina um mecanismo de funcionamento desse mercado, que nós vamos entrar então dentro da lei da oferta e da procura. O que nós dissemos anteriormente? Os componentes do funcionamento de uma economia de mercado são os agentes econômicos, que são as unidades familiares, e as unidades produtoras, que são as empresas. Dentro disso, nós temos, apresenta-se dois fluxos dentro dessa economia de mercado: o fluxo real da economia e o fluxo monetário da economia. O fluxo real da economia é quando as empresas produzem bens e serviços e os fornecem às famílias. E quando falamos em monetário da economia, o fluxo do dinheiro monetário da economia, nós falamos sobre os pagamentos de bens e serviços adquiridos pelos consumidores. Daí nós fechamos num bojo que se decanta como mecanismo desse funcionamento do mercado, que é a base e o alicerce da lei da oferta e da procura. Então, no sistema de livre empresa, os problemas da economia são, de um lado, praticado pelos empresários. Eles procuram maximizar seus lucros e seus benefícios, suas lucratividades e condicionamento de sua erguer empresa. E do outro lado, os consumidores, que procuram otimizar suas satisfações. Então nós temos de um lado as empresas, de outro lado nós na condição de consumidores. Todas essas motivações, meus jovens, se expressam através do sistema de preços determinado pela força do mercado, determinado pela lei da oferta e da procura.
Dentro disso, nós temos características que representam a oferta, a procura e demanda de mercado, determinando o seu ponto de equilíbrio. Então, nós temos aqui, para vocês terem uma ideia daquilo que nós vamos fazer na prática, um gráfico típico da demanda ou procura. Tem uma curva de declive negativo, começa de cima para baixo. Temos o segundo passo que nós vamos fazer, a oferta. Tem uma curva positiva, que é de baixo para cima, aumentando gradativamente. E quando juntamos a interseção entre a oferta e a procura, ao contrário, entre a demanda e a oferta, nós temos o tão decantado break-even. O que é break-even? Ponto de evento. O break point, ponto de equilíbrio, que determinam tantas quantidades em relação a tantos preços. Determinamos, então, o equilíbrio do mercado. Dentro disso, nós vamos tentar determinar para vocês essa parte prática. Depois de determinarmos os gráficos em si, nós vamos determinar, após o ponto de equilíbrio gráfico, vamos determinar o ponto de equilíbrio algébrico. Meus jovens, vamos agora à parte prática, né? Deixei aqui um exemplo de um exercíciozinho para vocês. Vocês copiem devagar que eu vou aguardar. Exemplo, se temos preços 4, 6, 2, 12, 9. Quantidades 9, 3, 18, 6 e 12. O que vocês estão verificando? Preços e quantidades estão dispersos. Então eu pergunto para determinar a escala de preços e quantidades da procura ou a demanda, que é a mesma coisa. A escala gráfica, vocês vão tomar conhecimento, já sabem fazer quando nós demos CPP, se lembram? Vamos voltar a aplicar. Item C, a representação gráfica da procura ou demanda, que é a mesma coisa, vocês já sabem. Existe dentro da economia o artifício econômico para nós aplicarmos. Vocês estão vendo que está tudo embaralhado. Cheguei a explicar a vocês na CPP. O que acontece aqui nos preços? Estão distribuídos dispersamente. As quantidades, a recíproca é verdadeira. Da mesma forma. Mas existe o artifício econômico. Nós estamos tratando da demanda ou procura, que é a mesma coisa. Então, gente, existe o artifício econômico que determina isso. Uma lei dentro dessa lei do artifício. Procura e demanda, os preços aumentam, as quantidades diminuem. Por que acontece isso? Quem demanda somos nós, consumidores. Nós fazemos aquisição. Nós queremos ao contrário, por isso que é uma relação inversa. Por quê? Nós, como consumidores, queremos ao contrário, que o preço aumente e as quantidades diminuam. Mas dentro da relação do artifício econômico, os preços vão aumentar, as quantidades vão tentar diminuir. Então são relações inversas para nós. Como é que nós vamos representar aqui na escala esse acontecimento aqui? Não é a oferta, gente. Nós estamos tratando de procura ou demanda. Nós temos que olhar para esse lado de cá, não para o lado da oferta. Porque aqui nós estamos pedindo escala de preços e quantidades da procura ou da demanda. Como é que nós vamos decantar em prosas e versos o que está aqui, baseando nesses valores dispersos aqui? Logicamente, nós vamos tratar. Se os preços aumentam, as quantidades diminuem, os preços vão do mínimo para o máximo, não é isso? Não vai aumentar? Então, vai do menor para o maior. Então, façam comigo. Devagar? Vamos lá? Me ensina a fazer, que eu esqueci. Vamos ver. O preço aumenta. Então, nós começamos com 2. Depois, vem o quê? 4. Depois, 6. Depois, 9. E termina com 12. Ok, gente? Ok? Fizeram direitinho? Vocês vão me dizer como é que fica a oferta, a quantidade absorvidas. Quantidade absorvida, olha aqui, diminui. Então vai passar do máximo valor maior para o valor menor. Começa com o quê? Com 12 ou 3. Logicamente o valor maior é 12, né? São 12 ou 18.
a 18. Então, nós vamos começar com o valor maior. 18. Depois vem 12. Depois, pela ordem, 9. Depois, meia dúzia. E, finalmente, número 3. Fizemos a escala da demanda ou procura corretamente. Agora, antes de fazermos o gráfico, nós temos que fazer o item B, a escala gráfica. Vocês se recordam, quando demos a curva de possibilidade de produção, como é que nós fizemos a escala gráfica da CPP? Nós verificamos no eixo horizontal o menor valor da diferença entre eles. Ficava sempre fica as quantidades no eixo de base. Antiga abscissas que vocês falavam. Hoje nós vamos falar no eixo horizontal. E no eixo vertical, preços. Antigamente era ordenada, agora é eixo vertical. Então nós vamos ver pela ordem aqui que está no quadro, eixo vertical, qual o menor valor? Vamos começar de cima para baixo ou de baixo para cima? Como vocês queiram, vamos começar de baixo para cima. A diferença entre eles. 12 para 9, a diferença é 3. 9 para 6, a diferença é 3. 6 para 4, menor, 2. 4 para 2, 2. Qual o menor valor de aplicação? 2 ou 3. Logicamente, o menor valor é 2. Então, o que significa para vocês, gente? Cada intervalo, do intervalo que se observa, falando com vocês, voltando a falar nos termos técnicos, estatísticos e econômicos, cada subintervalo do intervalo que se observa vale R$2. Não precisa botar o cifrão nem o 2, nem o 00 não. Cada intervalo de classe, cada subintervalo do intervalo que se observa, ou cada intervalinho de classe, vale R$2. Quanto é que dá a quantidade absorvida? Nós vamos ver. De cima para baixo, de baixo para cima, ou de cima para baixo. 18 para 12. 6 a diferença, não é? 12 mais 6, 18. 12 para 9, aí já diminui para 3. 9 para 6, 3. 6 para 3, 3. Qual a menor diferença? Meia dúzia ou 3? Menor diferença, lógico, que é o valor 3, não é? Então, nós temos um subintervalo do intervalo que se observa valendo 3. Cada intervalozinho desse valor vale 3 quantidades. No eixo vertical, vale R$2. Então, nós vamos marcar aqui. No primeiro caso, temos aqui, vamos ver se eu não toco 2, e 2, 4, e 2, 6, e 2, 8, e 2, 10. Tem que subir um pouquinho. Marcamos os intervalos. Logicamente é uma série de 2 em 2. Vocês não podem botar aqui 2, 3, porque não é uma série. Vai ser, vocês têm que botar uma sequência de série. Vocês não podem botar 2, 6, 10. Não pode. Tem que ser uma sequência de 2 em 2. Uma série de 2. 2 mais 2, 4 mais 2, 6, assim por diante, até o valor máximo. Então, o valor máximo aqui é 12. Está aqui, ó, 12. Vamos agora ao eixo horizontal. Quantidade. Um lembrete para vocês, meus jovens. Aqui no Brasil, nos Estados Unidos,
na China, no Japão, qualquer livro que vocês vejam de oferta ou procura, na aplicação gráfica, sempre é universal. As quantidades vão ficar sempre no eixo de base. E os preços vão ficar no eixo vertical. Sempre, sempre. Não é só aqui no Brasil, não. Então nós temos aqui 3 intervalos de 3 em 3. É uma série de 3 em 3. Ok? Então nós vamos fazer 3, 4 não pode. Porque se é uma série de 3, a sequência é 3, 6, 9, 12, 15 até o último. Então nós temos aqui 3, 6, 9, 12, 15, aumentando um pouquinho o espaço para o 18. Então, eu posso marcar aqui 3, 6, 9, 12, aumentar aqui mais um pouquinho. Então, nós temos o item B, a escala gráfica correta. Ok, gente? Vocês não vão distorcer o gráfico. Vão fazer direitinho, porque vocês fizeram a escala perfeita, tranquila. O que vai ocorrer agora? Nós vamos fazer a interseção entre preços e quantidades absorvidas. Então, vamos começar. Nós temos R$ 2 de preços para 18 quantidades. Então, nós vamos tracejar aqui, ó. Preços. Tá mais ou menos, né? Preço. R$ 2 por 18 quantidades. Segundo, preço R$ 4. Segundo, R$ 4. Quantidades, 12. Marcamos o preço, quantidades, a terceira quantidade. 9. Preço, 6. Preço, R$ 6. Quantidades. Acho que está bem, né, gente? Vamos agora. Preços, R$ 9. Quantidades, meia dúzia. Olha, aqui está marcado o preço. Porque a escala está correta. Entre 8 e 10 está o 9. Vocês não precisam nem marcar o número 9 aqui, porque a escala está super correta. Então, nós vamos tracejar aqui o 9. Fazer a interseção com 6. Então, vou pegar o 6 lá embaixo. Meio tortinho isso aqui. Vou tentar acertar. Fugindo um pouquinho dos pontos. Vamos corrigir.
Então nós temos aqui 9 com meia dúzia. E finalmente, R$ 12 com 3 quantidades. Então, temos R$ 12. Esses pontos de planos que estão aqui vai determinar a curva típica da demanda ou procura. Vamos tracejar então. Como ela é negativa, eu vou colocar em vermelho para vocês, tá? Tracejo aqui, venho direto, passo. Deixa eu fazer o entrosamento melhor aqui, para ficar bonitinha a cor. Então ela vem aqui, passa por aqui. Então, o que acontece? Aquilo que eu expliquei logo no início da abordagem. Ela tem um declive negativo, porque ela começa 12 e baixa para 2, ó. Ela tem um declive negativo. Então nós temos aqui a curva típica da procura, que também nós chamamos de demanda, gente. Então fizemos aí o gráfico da curva da demanda. Para finalizar essa parte relativa à demanda, vou falar um ponto importante para vocês. Se vocês quiserem, eu vou ditar devagar, vou falar com vocês devagar. E vocês podem anotar. Eu vou dar espaço para vocês copiar isso aqui. Uns 10 minutinhos, depois falo sobre isso para vocês anotarem. Após copiarem os dados do gráfico, vocês já estão cientes da coisa, eu vou dar uma explicaçãozinha importante para finalizar a procura, ou demanda. A demanda ou procura, se vocês quiserem anotar, a demanda ou procura depende das variáveis que influenciam a escolha dos consumidores. Pode botar parágrafo aí. Para se saber quando uma dessas variáveis, para se saber quando uma dessas variáveis afetam os consumidores, é necessário a utilização da hipótese, é necessário a utilização
da hipótese ou artifício da hipótese, como está no quadro, ceteris paribus. Se lê coeteris paribus. É necessário utilizar o artifício da hipótese ceteris paribus. Ok? Ceteris paribus é uma expressão latina que diz: tudo ou mais permanece constante. Em outras palavras, todas as variáveis que não está sendo estudada permanecem inalteradas. Ok, gente? Deu para anotar? Voltando. A expressão ceteris paribus é uma expressão latina que diz: tudo o mais permanece constante. Ok? Todas as variáveis que não está sendo cogitada ou estudada, elas vão permanecer inalteradas. Ok, gente? Finalmente, com relação à procura ou demanda, nós temos o último enfoque que se trata de outras variáveis que afetam a procura de um bem. Então, nós temos aqui os bens complementares e os bens substitutos. Então, vocês anotem devagar, eu vou dizer para vocês e vocês anotem devagar. Está no quadro bens complementares. Quando há uma relação inversa entre o preço de um bem e a quantidade demandada de outro bem. Exemplo, quantidade de carros e preço dos pneus. Isso significa bens complementares. Com relação aos bens substitutos, a procura ou demanda, como queiram, de um bem é influenciada pelo preço de outro bem. É o caso. Exemplo típico, se a manteiga está mais cara, o pessoal vai procurar margarina, que é um similar. É o exemplo mais adequado para essa questão aqui, para esse exemplo. A partir daqui, nós terminamos com a parte relativa ao gráfico da procura ou demanda e vamos enfocar agora a oferta e os seus gráficos. Agora, meus jovens, vamos tomar conhecimento da oferta de mercado. Vocês já conheceram a procura ou demanda de mercado. Vamos verificar agora a oferta de mercado. Como é que nós podemos definir a oferta de mercado? Ela pode ser definida como as quantidades que os produtores desejam oferecer em determinado período de tempo, dentro do mercado. Então, a partir disso, eu vou dar o exercício, o exemplo para vocês, para devagar nós fazermos em conjunto. Eu vou dar um espaçozinho de alguns minutinhos para vocês anotarem o exemplo. Se temos preços 4, 6, 12, 2 e 9, quantidades 9, 3, 18, 6 e 15, determine. Item A, a escala de preços e quantidade da oferta. Item B, a escala gráfica. Item C, a representação gráfica da oferta. Vou dar espaço para vocês anotarem isso para nós fazermos depois em conjunto, como fizemos da procura ou demanda. Ok? Agora que vocês anotaram, tranquilo? Como é que nós vamos fazer a aplicação do primeiro item A? Escala da oferta. Item A está aqui. Item B, escala gráfica. E item C, o gráfico da oferta. A mesma característica que nós apresentamos para vocês, o artifício econômico para a procura, vamos fazer agora para a oferta. Vocês estão vendo que na procura ou demanda havia uma relação inversa. Na oferta existe uma relação direta. Por quê? Se os consumidores, nós, consumidores, queremos que as quantidades aumentem, os ofertantes, os vendedores, querem também que os preços aumentem. Então, são relações diretas. Ok, gente? Então, como é que nós vamos fazer a escala da oferta?
Aqui na procura, o que acontecia? Os preços aumentavam, as quantidades baixavam, diminuíam. Já na oferta, como são relações diretas, se os preços aumentam, as quantidades também aumentam. Então, como é que nós vamos ter que apresentar essa escala da oferta? Vamos fazer em conjunto? Vamos lá. Então, vocês têm preços. Se dentro do artifício econômico os preços sobem, vai logicamente, estão também dispersos, né, gente? Como na procura e na demanda. A oferta também estão dispersas. Mas vai começar de quê? Do mínimo para o máximo. Então vai começar, se vai aumentar, vai ser 2, o outro que vem menor é 4, depois 6, depois 9 e finalmente 12. Estão fazendo? Quantidades. O que acontece com as quantidades? Diminuem ou aumentam? Logicamente também sobem, aumentam. Então também vai ser as mesmas condições, do mínimo para o máximo. Do 3 para o 18, né? 3, 6, 9, 15, 18. Então nós temos aqui 3, 6, 9, 15 e 18. Então, nós fizemos o item a escala de preços e quantidades da oferta. Ok? Acertaram direitinho? Muito bem. Está pedindo-se o item B. A mesma coisa que vocês fizeram com a procura ou demanda, a recíproca é verdadeira para a escala da oferta. Qual seria? Vocês vão ver o menor valor entre eles para ser a escala vertical de preços e horizontal das quantidades absorvidas. Ficou claro? Então vamos lá. Se eu tenho, vamos começar de baixo para cima, ou fica a critério de vocês, vamos começar de baixo para cima. 12 por 9 dá 3, 9 por 6 dá 3, 6 por 4 dá 2, 4 por 2 dá 2. No eixo de preços vertical, vai ser um intervalo valendo quanto? 12 por 9 dá 3. 9 por 6 dá 3. 6 por 4 dá 2. 4 por 2 dá 2. Valendo 3 ou 2. Logicamente, o menor valor são 2. Tá? Então, também vai valer R$2 no eixo vertical. No eixo horizontal, de cima para baixo, 6 por 3 dá 3. 6 por 9, diferença 3. Mais 9 por 15 dá 6. 15 por 18 dá 3. Menor valor, 3 ou 6. Menor valor são 3 unidades. Então, o subintervalo do intervalo que se observa vale 3 unidades. Ou cada espaço que vocês tiverem no eixo horizontal vai valer 3. Então, uma série de 3. 3 mais 3 mais 3 mais 3. 3, 6, 9, 12, 15. No eixo vertical, vale R$2. Então, se botar 2 mais 2 mais 2 mais 2. 2, 4, 6, 8, 10, até o último acontecimento. Perfeito? Então, vamos marcar pela ordem. Então, o eixo vertical por R$2. Aquilo que nós fizemos na demanda ou procura. Vamos fazer na oferta. Então, eu tenho 2 mais 2, 4, mais 2, 6, mais 2, 8, mais 2, 10, mais 2, 12. Vou devagar, né? Então nós temos 2, 4, 6, 8, 10 e 12. Então, ordem vertical, coluna vertical, preços. Para as quantidades, vale uma série de 3. Então eu tenho 3, mais 3, 6, mais 3, 9, mais 3, 12, mais 3, 15,
mais 3, 16. Mais 3, 18, desculpe. Então eu tenho 3, mais 3, 6, mais 3, 9, mais 3, 12, mais 3, 15, mais 3, 18. Tá claro, gente? Deu para entender? Agora vamos fazer a interseção entre preços e quantidades absorvidas, como fizemos também na demanda ou procura. O que vocês vão fazer, então? Já 2 com 3, eu tenho aqui 2. Eu tenho aqui 3. A primeira vamos fazer devagar, olha. Eu tenho aqui 2 vertical, 3 quantidade horizontal. Marquei o primeiro ponto. Segundo, R$4 por 6 quantidades, não é isso? Depois, R$6 por 9 quantidades. Ok, gente? Estão acompanhando direitinho? Sem dúvida, né? Então, vamos depois, 9 por 15. Entre 8 e 10 está o 9. Não precisa nem marcar o 9 aqui. Precisa dizer, botar o número 9, porque a escala está correta. Então, nós vamos só puxar o 9. 9 por 15. Deixa eu acertar um pouquinho aqui, que está meio tortinho. 9. Vamos lá para o 9. Vai fazer a interseção com quantas quantidades? 15 quantidades. Acertar um pouquinho, tá meio tortinho. Marcamos então 9 por 15 e depois, afinal é 12 com 18. Nós temos 12 com 18. 12 com a interseção da quantidade 18. Aqui nessa interseção de encontro, marcamos automaticamente
Marcamos então, gente, a curva típica da oferta. Entenderam? Então está aí a determinação. A partir desse ponto, nós vamos agora unir num só gráfico a demanda que nós fizemos anteriormente, a procura, junto com a oferta. Vocês se lembram aquele quadro que eu mostrei para vocês inicialmente? Você tinha um gráfico nesse estilo que eu vou mostrar para vocês. O que vocês fizeram até agora? Primeiro, foi a demanda. Fizemos anteriormente. O que fizeram agora? A oferta. Então aqui foi demanda ou procura. Aqui a oferta. O que nós vamos fazer agora? Qual o passo que nós vamos dar final? Fazemos o gráfico do break-even e do ponto de equilíbrio, juntando a curva da demanda com a curva da oferta. Demanda ou procura e oferta. Nesse ponto de interseção, nós temos aqui as quantidades absorvidas. Nesse ponto de interseção do eixo vertical, nós temos os preços, tanto as quantidades como os preços de equilíbrio. É isso que nós vamos fazer a posteriori. Ok, meu jovem?